Fala galera nerd, geek, desenvolvedores de gamers, eu sou o Marquinhos, ao meu lado tenho meu companheiro de bancada Renato Figueiredo, estamos aqui de volta para mais um episódio sensacional do PowerCast, o podcast mais geek da Baixada Santista, talvez do mundo, universo? Quiçá do mundo. Quiçá do mundo, estamos indo a caminho. Renato, tudo bem contigo? Como é que você está essa noite? Tudo bem, boa noite. Queria dar uma boa noite para os nossos ouvintes. Temos ouvintes? Nossos ouvintes que estão assistindo e nossos ouvintes que estão ouvindo, porque agora o PowerCast está também no Spotify. Olha só, estamos ficando chiques. Estamos expandindo. Então, galera que de repente, estou no trânsito, estou no ônibus, só tenho como ouvir e tal, procura agora PowerCast lá no Spotify, ou também aqui embaixo na descrição vai ter o linkzinho para o nosso podcast, para o perfil do PowerCast, só seguir lá, e aí você pode escutar também, de repente porque está muito ocupado e tal. Ele tá como PowerCast ou Santos PowerCast? PowerCast. É o jeito PowerCast? Daí, estamos chegando forte. É isso aí. Galera, a gente quer agradecer muito todos os esforços que foram feitos. Nós estamos, desde os últimos episódios, tentando encontrar esta pessoa. Mostra lá, Renato, pro pessoal. Mostra aqui, ó. Foi a Defesa Civil, bombeiros. Desde o primeiro episódio. Certo. A mãe chorando, a família mal, que ninguém encontrava esse cidadão. E depois de todos esses esforços, finalmente... Neste programa, nós trazemos a lenda Fábio Tatsubo. Olha, põe a fotinho. Olha aí, ó. Achamos o cara, a lenda! Muita gente contratada procurando. Nossa, foi uma loucura. Fábio, muito obrigado por ter aceitado o convite, porque temos que agradecer por ele ter vindo aqui brincar com a gente um pouco. Muito obrigado por ter aceitado o convite, recebido a intimação e estar com a gente essa noite. Fábio, a gente já vai começar entrando numa situação, depois a gente vai batendo papo com calma. A gente quer falar sobre o evento do Power Up, né? O Santos Game Power Up. Game Power Up. Explica pra galera o que é o Santos Game Power Up, assim, rapidamente. Criar um ecossistema de desenvolvedores de games, criar um ecossistema para esportes. Isso tudo tem a ver com os ODS, todos os recursos vieram pela Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E ela é impactante, porque ela vai formar mão de obra, vai criar geração de trabalho e renda por inovação. Queremos que isso capilarize pelos 9 municípios para a gente realmente avançar e mostrar o potencial que esse universo, que são esses players e desenvolvedores, tem na nossa região e o quanto isso pode impactar na economia. É exportar trabalho, não é só a gente... fazer capacitações para coxinha empadinha, a gente tem inovação e o game é um universo onde a gente pode não só trazer o lazer e entretenimento, que é a família, as crianças, adultos, hoje são pelo menos 3 gerações jogando videogame, né? Mas ela traz soluções, né? Gamização para Alzheimer. Isso me inspira, foi o Alphabet Cancer, Ludmila Rossi estava nesse desenvolvimento do projeto, foi a primeira vez que eu falei, cara, isso aqui é demais, porque ela fez um game premiado na ONU para falar sobre câncer infantil. E isso gerou uma série de oportunidades para esses desenvolvedores, onde a gente começa a perceber que isso sim vai fazer sentido e vai impactar na vida dos outros também. Muito bom, porque como é que é o nome? Alphabet Cancer. Alphabet Cancer. A visão é aquela coisa, né? Você traz a molecada pra não estar nada contra, eu adoro o jogo do Mario. Mas você traz a molecada às vezes pra ter uma consciência do que tá acontecendo no social, você consegue trazer esses elementos. E isso tem crescido também como o Tower Defense, que o rapaz falou, o BioGuard, né? BioGuard, que é do... E outros jogos que podem vir. Então a ideia do Power Up é receber esses desenvolvedores e dar um espaço... Mais que isso, né? Nós queremos um circuito metropolitano de eSports, propus esse ano, fizemos uma etapa, depois faltou fôlego e um pouco mais de energia, porque o eSports também traz toda essa carga, né? Então gera uma série nova de novas profissões, né? Seja de só ser um jogador profissional, seja o narrador e tantos outros, são uma cadeia produtiva que a gente pode fortalecer e vai ampliar as possibilidades. Isso precisa também virar política pública nos municípios, para ter mais incentivo, para que as empresas de inovação também possam participar. E a gente tem um ecossistema que está em amplo crescimento e foi como o dos quadrinhos, né? Todo mundo já
Já tínhamos os atores que produziam quadrinhos, caricatura, charges, e todo mundo produzindo isoladamente. O que a gente precisou foi organizar e conectar todo mundo nessa mesma página. Desculpa, você ia comentar da ODS. Então, era meio que isso, mas pode falar, pode fazer. Não, que você citou pro pessoal da ODS. Explica pro pessoal o que seria a ODS. Os ODS, Objetivos ODS. de Desenvolvimento Sustentável, proposto pela ONU em 2015, metas até 2030. 17 objetivos, 169 metas, mas isso é consequência do ODM, Objetivos do Milênio, que já tinha essa pauta, 2000 a 2015, mas isso também é consequência da ECO 92, onde tinha a Agenda 20+1. Nossa, isso vem vindo, então... É desenvolvimento sustentável. Então, na primeira vez em 92, tinha 17 anos de idade, estava fazendo geologia na USP, e nós recebemos a ECO 92 no Rio. Tínhamos uma vergonha enorme da extrema pobreza dos morros, fez tapume, mas foi ali onde se pactuou inicialmente as questões do aquecimento global. As projeções naquele período já eram de um aumento de eventos climáticos extremos, isso aumenta a desigualdade. E agora a gente falta 5 anos para 2030, né? Então a gente tem pressa nessa pauta. Nós tivemos um verão mais quente, todos os últimos anos foram de aumento de temperatura, consequentemente, a maior quantidade de chuva em pouco tempo, e a gente agora é união de esforços entre sociedade civil, iniciativa privada e administração pública para a gente mitigar, porque a gente já passou da curva do que poderia ser reversível. Então, isso tudo agora é... E o ODS, como é que vem parar aqui, né? Porque assim, tá fazendo a base, hein? O ODS são 17 objetivos e a gente vai falar sobre emprego e renda, a gente vai falar sobre... Inovação, parcerias, instituições eficazes, educação de qualidade, erradicação da pobreza, e os objetivos de desenvolvimento sustentável versa com todos, e tudo está conectado. O que a gente faz ou deixa de fazer impacta positivamente ou negativamente. E quando surgiu a possibilidade, foi apresentar, vocês imaginam, pegar o Games e levar para uma ex-secretária de Educação e falar, olha, você pode ajudar a gente a montar encontro de desenvolvedores de games independentes. Essa foi. Por quê? Porque isso aqui é educação, é formação, é TI. Primeiro ponto, educação de acesso à inovação. Segundo, pela gametização, a gente pode resolver problemas. E aí a gente conseguiu conectar. André Prata foi quem fez essa minha primeira provocação, 2007, quando, de fato, 2006, 2007, de fato, ele inicia um processo novo, que aí nasce o Z13 Game Club. Depois conheci o Renato. Na verdade, eu vou ter que fazer um parênteses aqui, né? Eu tô em casa. Aqui é o Amigos da Cultura. Tenho um orgulho e uma honra de ter fundado, ter sido presidente. Hoje eu preciso mandar um salve e um agradecimento ao Alessandro por apoiar a gente, presidente do Amigos da Cultura. E tô em casa porque aqui foi estúdio da TV Primeira, 2002. Fiz aqui neste local um concurso, gente, de 80 bandas de rock metropolitano com transmissões ao vivo na SBT. E eu tô em casa também, porque Renato trabalha comigo desde a comunicação. Quando descobri que ele fazia jornalismo de games independentes, e eu já coordenava de forma voluntária e diária na Gibiteca, levei o André que não está aqui hoje, mas o André foi meu aluno em 2000 aqui nas oficinas de quadrinhos, trabalhou comigo na encenação, e Marcão, que não é Marquinhos, porque ele é grandão, ele foi o primeiro vencedor do Festival Geek no campeonato de FIFA. Então, tô muito em casa pra gente Totalmente. falar sobre Todo mundo. isso, né? É aquele negócio de Santos ser um ovo, né? E a gente tá aqui provando que realmente, né? Todo mundo se conhece. E que todo mundo passou pela Gibiteca. A gente ainda vai falar da Gibiteca, porque o Fábio é, assim, parte da Gibiteca, cara. A Gibiteca é parte do Fábio, o Fábio é parte da A Gibiteca. gente tem a coisa aqui que, né, o Marcos falou a primeira vez e é verdade, e a gente sempre repete que todos os caminhos levam de volta a Gibiteca. Todos os caminhos geek levam a Gibiteca em Santos. Todo mundo já se viu por lá, Teve todo lá, mundo já pegou um participou de livrinho alguma lá, coisa. todo mundo conhece alguém que se formou da Gibiteca. Pra quem não é de Legal. Santos, quando vier pra Santos, passa lá na Gibiteca, na praia. Isso mesmo. Posto 4.
É na frente da Conselheiro Nebias, os números... Procure acho na que é frente da posto Conselheiro 4. Nebias, eu acho que é o posto 4. Ou posto 5. Entre o 4 e o 5. Vai num, vai no outro. Gibiteca, com Um certeza. deles é um cinema, o outro deles é a gibiteca. Mas aí, o que eu queria comentar é que nem você falou lá no começo, que, poxa, a parte do Power Up veio por causa das ODS, e aí a gente conversou com uma vereadora aí, secretária de Educação, e aí é uma conversa que a gente já teve algumas vezes, de que assim, gente, tudo isso é política, né? Tudo está envolvido com política, e uma barreira ainda que a gente foi quebrando aos poucos, até para conversar com o pessoal, é que política não é necessariamente uma coisa partidária. Política Exato. é qualquer tipo de discussão sobre o que a gente está falando, educação, renda, emprego. Então, assim, uma das principais coisas também é passar a mensagem para quem está participando, para os desenvolvedores e para quem quer ser desenvolvedor, que você precisa estar engajado nesse tipo de coisa para poder exigir mais, né? Para poder demandar. Sim, política pública se faz com representatividade, né? Então, quando nós tivemos esse primeiro aceite, que era para conectar o ecossistema, e acho que hoje o podcast ela está fazendo esse papel, dando voz para quem desenvolve game, e quando eu falo de game não é só game eletrônico, é tabuleiro, é card game, não é só desenvolvimento, é desenvolvimento também, mas é esporte e é também lazer entre família, porque o evento a gente une gerações Sim. que jogaram na década de 80, 90, 2000, 2010, 2020, ou seja, tem vovô e tem netinho jogando Mario, né? E aí o entendimento de a gente ter representatividade, o público tem que entender que tem esforço. Mas se eles não forem presentes num pedido para que isso se torne política pública, esteja presente nessas decisões, aí quem não é visto não é chamado, né? E isso trouxe para mim um grande outro universo, porque quem veio apoiar logo de cara? O Sebrae, a gente foi lá, então você topamos. E a gente escalou, porque tem novidades que vão vir para esse ano. Segundo que veio e topou, Universidade de São Judas, que entregou na época a premiação em bolsa de estudo. E depois veio TV Cultura, foi a nossa primeira apoiadora para fazer cobertura. Então o gaming deixou de ser só uma coisa de lazer para ela virar um elemento estratégico para desenvolvimento econômico por meio da inovação dentro do território que a gente vive, né? E o Santos Game Power Up é exatamente isso. Ela tem uma roupagem de nerd, sim, mas ela também tem um potencial enorme de inovação. E a gente teve resultados fantásticos, né? O primeiro Santos, o Game Jam Desafio ODS, por isso que estava justificado, foi para indicadores vermelhos da saúde do Índice de Desenvolvimento Sustentável. O que é isso? Nós estamos em vermelho hepatite ABC, tuberculose, obesidade infantil, e essa foi a pauta. 72 horas de maratona, de desenvolvimento para achar uma solução de quê? Prevenção. Então, eles não só criaram uma solução tecnológica para falar sobre educação e prevenção, mas também eles fizeram um produto que agora, neste ano, tem que avançar. Por quê? Imagina que 5.570 cidades do país têm esse indicador vermelho. Se o desenvolvedor entender de fazer marketing pessoal, marketing digital, empreendedorismo, inovação, formatação de projeto, como você está fazendo seu storytelling, suas narrativas, e conseguir vender a R$100 para cada cidade, para cada prefeitura, ele fica milionário. Então é um ganha-ganha. A gente tem o desenvolvimento de uma solução para a prevenção e quem desenvolve tem uma possibilidade de empreender por meio da tecnologia. É demais. Não, é fantástico, porque assim, não querendo fazer comparações, mas apenas a título de ilustração. Muitas game jams, elas usam temas como palavras, como vocês falaram, né? Então. E nada bolha, contra, mas bolhas. E vocês já tentam trazer uma coisa voltada para dentro de uma ODS, dentro de uma política pública, e faz com que o pessoal se estimule dentro disso. É um diferencial que eu vi do Santos Power Up de outras game jams. Não Sim. querendo A colocar... segunda foi para PCD. A gente estava no meio de um processo de setembro, que é a Semana Global dos ODS. Realizamos com todos os desafios. Então, o público que vai até lá e vê aquilo, você não imagina na retaguarda o quanto de trabalho, de esforço. Então, o público precisa participar. E a segunda foi de PCD,
E teve um grupo bem legal, ETEC de Mongaguá, tem que citar eles, fizeram para TDAH para criança, consultaram, iniciou dentro de um processo do projeto e desenvolveu até o final como TCC de conclusão de curso. Então, eles concluíram a meta, né? E a TDAH é uma pauta que a gente hoje precisa, muitas pessoas têm, não sabe como lidar, imagina a criança. Então, é uma ferramenta pedagógica, lúdica, de ludocomunicação, onde você pode trazer esse público para entender melhor e se reconhecer. E acho que isso que faz as transformações. Imagina, a gente... Se sentir representado, né? Sim, sim. E aí esses jovens, eles têm um potencial enorme hoje de poder projetar o trabalho, podem ter um aumento de renda e trabalho e grandes oportunidades dentro do mercado e estão ajudando as pessoas que mais precisam. É isso que eu achei. Vocês conseguiram fazer sentido em todas as partes do projeto. E para vocês fazerem o primeiro projeto, você falou, fomos até o Sebrae, vereadores, TV e local. Qual foi a dificuldade grande que vocês tiveram? Porque uma coisa é você idealizar. É que talvez você é um cara já que é muito experiente, aí fala, não, eu botei lá. Mas a questão é idealizar e colocar isso lá dentro para funcionar e até agora nos outros eventos. Quais as maiores dificuldades que vocês enfrentam quando vocês fizeram o primeiro e, por exemplo, nesse de agora? É só grana ou tem mais coisa? Porque grana sempre ajuda, né? Tudo é projeto, plano de trabalho, prazo, ter recurso, ter parceiro, ter reputação, credibilidade. Eu acho que o principal é a consciência de todos os nós que estávamos organizando e passar essa consciência para todo o público de que precisamos nos unir. Nós precisamos fazer juntos. Juntos nós fazemos maior e melhor. Então, você pode ver, fazer sozinho não dá certo. Ficar se divulgando sozinho também, sabe? É só no eu. Qual é o grande barato? É o nós. Então eu divulgo, você divulga, sabe? Todo mundo se divulgando, se organizando e montando uma agenda única onde todos podem se apoiar. Acho que se chegamos até aqui, dá pra gente fazer com muito mais potência. Mas precisamos nos posicionar, precisamos incentivar e não dá para ser só player, só for fun, né? É legal pra gente se divertir? Sim. Mas a gente precisa, não só como jogador ou como desenvolvedor, mas como cidadão, participar dos processos e fácil falar, fácil ver onde errou, mas o mais difícil é fazer. E a gente quer fazer, e queremos fazer com todo mundo, né? Boa. E assim, o game tá aí, né, desde, por exemplo, do Atari, só que eram pequenas empresas comandando a venda dos consoles, até que a gente chega no PC, isso começa a se descentralizar. Não sei se a pandemia teve um grande papel nisso, mas hoje em dia nós temos muito mais jogadores, né? Os números estão crescendo absurdamente. Sim. O Renato tem até os números, né, do desenvolvimento dos games no mercado do Brasil e do mundo, né? Uhum. E assim, hoje é um grande polo, né? Já era alguma coisa, só que hoje é descentralizado. A gente até brincou aqui com o pessoal da 13-bit que assim, hoje você não depende da Sega, você não depende da Nintendo. Um desenvolvedor vai lá e monta o joguinho dele e tá fazendo parte desse jogo mercado democrático que agora que todo mundo é desenvolvedor, se quiser participar. Fala pra gente um pouco dos números do Brasil, Renato. Então, algumas coisas que, né, a gente tem e tal, que eu precisei dar uma olhada, porque é muito número, mas, por exemplo, a previsão é que no Brasil, nesse ano, a gente movimente 3 bilhões e meio de dólares com jogos. Então a gente está falando também de players grandes, de uma Sony, de uma Nintendo, mas assim, de uma movimentação geral de jogos. Então aí também incluem desenvolvedores pequenos, né, o trabalho que o pessoal tem feito. E para o ano que vem, a previsão mundial é de passar dos 320 bilhões de dólares. Então a gente pensa que, então a gente está falando que o Brasil tem 1% dessa fatia. Mas sim, 1% de uma fatia global. Não é? E como mercado, como consumidores, a gente está no top 3 ali. Né? Nós somos um dos países que mais consome videogame e toda essa indústria. O que é engraçado porque é isso, nós não somos, né, economicamente falando, nós não estamos no topo, mas a gente consome pra caramba. E de 2014 para 2024, o número de estúdios de desenvolvedores no Brasil
passou de 110 para 1.058, 1.060. Então a gente está falando de, em 10 anos, um aumento de quase 700%. Né? Porque o pessoal começou a se unir, a engajar mais, a desenvolver, a perceber que tinha como. Então a gente está falando de, em 10 anos, um aumento de 700% e que ainda continua aumentando, né? Ah, provavelmente, Então, porque depois que você rompe a barreira, né? Aí tem mais negócio... estúdios. Isso foi em 2024, a gente pode ter certeza que em 2025 aumentou mais o número de estúdios. E isso a gente está falando de estúdios ainda. Tem muitos desenvolvedores, né, que não estão ainda tão estabelecidos, mas eles já trabalham com isso. Então a pessoa não se identifica como um estúdio, mas ela é uma pessoa que trabalha, ela tá na área, ela tá na indústria. Então a gente tem, em termos de números de profissionais, a gente tem uma quantidade ainda muito grande. E dá para avançar mais, né? Agora é criar esses ecossistemas, tem um ecossistema de inovação e eu vejo com bons olhos. Eu fiz game, 2007, um jogo de tabuleiro para dengue, a prefeitura do Guarujá, e aí eu fiz um jogo de tipo banco imobiliário e deixei a última perna do jogo impossível de passar. Aí o que era? Reincidente, volta até o começo. E aí deixei poucas janelas. Quando o cara é reincidente pela terceira vez, volta pro início, né? E reincidente do quê? Pô, de novo você deixou o pneu com água, de novo você deixou... Então... Volta lá e começa a aprender tudo do beabá. Esse foi... Eu não sei se alguém conseguiu terminar o jogo. E aí, voltei para... fechar, porque eu trabalhei muito tempo com quadrinhos, produzindo projetos que elas não era só uma questão de entretenimento, é uma questão institucional, uma questão de ajudar quem precisa, educar, utilizar a ferramenta de quadrinhos e jogos para a gente não só ter um produto específico, mas que seja divertido e que possa ajudar as pessoas a entender melhor quais são os problemas do nosso território. E aí fui pro Game Maker, né? E eu quando pensei, falei, cara, eu vou fazer o Game Maker igual o Mario. E aí tem eu fui estudando, não consegui concluir. Mas a ideia é que ela seja sustentável financeiramente. Então o que era isso? Porque tudo que eu desenvolvo tem que ter um propósito, tem que ter um impacto. Se você não consegue medir impactos do que você faz, você não consegue se avaliar de fato. Você acha que você fez sucesso, você acha que isso foi bom. Agora, quando você tem dados factíveis, você começa a saber que realmente você alcançou a meta e dá para ampliar essa meta dentro de um prazo. E pensar que isso tem que ser sustentável financeiramente. Aí qual que era a ideia do jogo? Era igual Mario. E o personagem vai lá e vai tirando, em vez do cogumelo, e vai encontrando todos esses desafios. Aí depois tem a última fase, que é um grande mosquitão feito de vários mosquitos. E é numa cidade. Então, na cidade vai aparecendo lá a propaganda. Doril, de pirona, beba água, da água pilar. Então, você consegue colocar dentro de um contexto de diversão, de educação, e você consegue empreender. E eu falo pro nosso amigo que veio aqui, né, o Elton. Ele fez um jogo fantástico, que é o Cordel. E eu venho da cultura, então cultura nordestina, ela tem que ser preservada, ela tem que ser valorizada. E tá certíssimo, fez Cordel, mas eu preciso de recursos. Cara, e se fosse assim, Casas Bahia apresenta Cordel? Sim, então, faz sentido. Sim, fala com... Exato, então... o que eu percebo olhando o universo, que os produtos e os projetos são legais, mas não basta ser legal. Você tem que trazer uma narrativa que você possa atrair investimentos para você tracionar de fato e conseguir viver com aquilo. Porque tem coisa melhor do que fazer o que gosta, o que você sabe fazer de melhor, receber por isso e tudo que você faz ajuda o outro. Muito bom. Aí tu venceu o jogo. Ikigai, a cultura okinawana, dos meus pais, o povo mais feliz, que tem maior longevidade. Boa. Aí, assim, além de... A gente tá percebendo, conforme veio o pessoal do 13-bit, veio o Alisson, e agora estamos conversando contigo, com todos os desenvolvedores aos poucos, né? Que às vezes o cara é muito bom numa competência, como por exemplo, ele é bom artista, ou ele é bom programador, mas às vezes falta um marketing, né, pessoal, ou uma ideia de negócios. E essa questão de você fazer o Power Up e depois até futuramente talvez incubadoras e tal,
Você acha que isso vai facilitar para que esses personagens, que cada um faz uma coisa, eles possam se ajudar e se integrar num projeto? Sim, sim. O ecossistema que a gente quer criar não é só com os desenvolvedores, porque eles sozinhos também não vão conseguir, não é só com os players, então é com instituições de inovação, com poder público, com empresas privadas de inovação, de tecnologia, mas é capacitação. Então, eu vou dar o spoiler, Renato. Tá. Mais do que porque liberado. Que é o Eu quero saber grande isso, vai ter barato capacitação disso. pra Aí, todo antes mundo? do spoiler, eu vou dar uma pré-narrativa. No ano passado, nós fizemos Jovens Embaixadores do Clima. O meu secretário falou que não ia dar certo, porque era 17 capacitações, sábado de tarde, vai começar com 50, não vai terminar com ninguém. Lê do engano, a galera engajada. Mas era uma situação de a sociedade civil, Ergon Kugler, me apresentar um projeto, e eu falei, cara, isso faz sentido. E em um mês ter conectado toda a juventude. E o que isso tem a ver com games? Você precisa de multiplicador, Fábio. Não, multiplicador não, preciso de gente que faça. E aí o que é fazer? É capacitar. Então, além de capacitar teoricamente os 17 objetivos, é capacitar que eles consigam gerar projetos e soluções empreendedoras. E aí você foi a capacitação. Empreendedorismo, finanças, formatação de projeto, oratória, marketing digital, até chegar nos projetos. E o que isso tem a ver com game? Um grupo fez 2 games, um de tabuleiro e outra versão eletrônica. E quando eles terminaram, eu falei, agora, gente, vocês tiveram um marketing digital, né? Vocês vão ter que fazer um Instagram, criar narrativas, publicar. Quando eles fizeram a primeira publicação com collab comigo e com o ODS Santos, governo do estado do Roraima, eu mandei print para eles, quero comprar. Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Relações Internacionais que faz a virada ODS, quero comprar. Então, com capacitação, você vai conseguir, às vezes, conseguir formar que ele tenha todas as qualificações para transformar o projeto dele num grande negócio. E aí vem a incubadora. Então, vou dar o spoiler, Sebrae, parceirão, Parque Tecnológico, vai ter sim a incubação no modelo que entendo que vai ajudar, que é o modelo que a gente trouxe dos Jovens Embaixadores do Clima. Então, ele vai entender finanças, o que é meio de inovação, o que é empreendedorismo, por que você tem que fazer marketing pessoal, por que você tem que fazer marketing digital, por que você tem que estar nas redes sociais e presente, né? Quem não é visto não é chamado, que foi o que sempre me apresentaram. Então a gente tem uma oportunidade agora e fizemos Como que você vai achar esses desenvolvedores? Aí Entra outro trabalho, que é o quê? Fazer o censo. Quem são essas pessoas? Aonde estão? O que fazem? E aí, a partir desse diagnóstico, tracionar dentro da incubadora, onde talvez o desenvolvedor sozinho, porque o desenvolvedor não trabalha sozinho, né? Porque você tem que fazer a animação, você tem que fazer a lógica, você tem que fazer programação, você tem várias etapas que todos juntos trabalhando chega num game. Aí vai precisar de mais capilaridade, que é ter uma assessoria de imprensa, saber divulgar o seu trabalho, ter alguém ajudando ou ele mesmo fazendo, saber por onde caminhar em contabilidades para saber o quanto que é o imposto de uma MEI de inovação, por que você precisa disso, fazer finanças, porque hora trabalho você tem que calcular, hora equipamento você tem que calcular, e a partir disso você consegue precificar o teu trabalho. Mas aí tem outras etapas importantes, que não é depender somente do poder público, porque o poder público já tem seu orçamento. Esse orçamento ele é para pagar tudo aquilo que a gente hoje coleta, saúde, educação. Não é para mexer tanto nesse orçamento, é para a gente empreender. Aí, formatação de projeto, leis incentivadas, captação de recursos, porque às vezes o game é mal legal e você formata o projeto numa lei incentivada, mas você deu um nome que não... Ou você fez um layout que... Ou a justificativa não ficou clara. E aí, nessa hora é que a gente consegue orientar, formar para fazer com que eles possam fazer mais e empreender e dar certo, né? Acho que o Alphabet Cancer foi o maior case que eu vi que isso pode alcançar. E não é sozinho, vai ter que saber trabalhar em equipe, que é mais difícil. Né? E como incubadora tem tudo para achar um monte de talento e colocar um monte de projeto aí. É Sim. isso, porque então, como o Fábio falou, a gente já fez o censo, né? Então a gente tem uma ideia de pessoas, aqui eu estava falando, tem
1000 estúdios no Brasil, e aqui na Baixada, pelo censo, a gente conseguiu chegar a mais de 100 pessoas, 100 desenvolvedores formalizados ou não. Alguns já têm estúdio, outros trabalham por conta própria, fazendo freelance. Então, assim, unir essas pessoas. Se no primeiro momento a gente junta 100 pessoas no lugar e fala, ó, todos vocês trabalham com videogame? Sim. E aí, quantas, né, novas ideias vão sair disso aí? Que nem a gente conversou com o Alisson, do BioGuard e tudo mais, e ele tá fazendo um outro projeto, mas acabando esse projeto ele já tem, né? Ele tá meio que em 2 estúdios. Então é isso, as pessoas começam a trabalhar várias ideias com grupos diferentes. Isso é o que o Fábio falou, né? Vai espalhando, só cresce, não tem... E é como quadrinhos. Participei do primeiro Festival Geek. Renato e André não estavam dentro da estrutura, entendia que precisava estar. Na Gibiteca criamos um ecossistema para chegar até o Festival Geek. Então, dentro da Gibiteca, quando eu coordenei de 13 a 17, ganhamos 2 prêmios Ângelo Agostini, 2 prêmios nacional. E para mim, quando estava fazendo a gestão da Gibiteca, qual que é o meu entendimento desde 2000 que eu coordeno Gibitecas? Gibiteca e biblioteca não é para ser depósito de livro. Ela tem que ser um corpo ativo, com formação, com iniciação, com exposição, integrar. Não é para ser um silêncio, não é mais isso. É para a gente se encontrar lá e ser um polo irradiador de ações que vão se desdobrar e virar publicações e criar um ecossistema. Então, poderia ter ficado só com desenho, fazer exposição uma vez por ano? Poderia só fazer um lançamento por ano? Um painel por mês? Não. Vamos fazer tudo. É incessante. Vocês, pena que a gente não pode apresentar os relatórios, mas eram quase 300 ações no ano, quando a média é 10 e 12, né? E aí, cosplay, desenvolvedores... Quando eu descobri, o Renato trabalhava comigo, tinha acabado de chegar na comunicação, e aí lá, quietinho, aí descobri que ele curtia game. Falei, mas o que você faz? Eu faço Pix e o café. Eu falei, cara, coordena a Gibiteca. Vamos fazer um encontro de desenvolvedores de games, exposição de games independentes. Aí, André, vamos fazer as competições na Gibiteca. Aí depois, Lucas, Malk, vamos fazer RPG dentro da Gibiteca. Vamos fazer cosplay, vamos apresentar filmes, documentários, lançar... Então, aí, quando a Gibiteca conseguiu integrar esse ecossistema, aquele espacinho, e o país inteiro conhecia o trabalho da Gibiteca, veio a proposta de fazer o Festival Geek e a gente estava pronto. É a mesma coisa agora. Então, o censo não é do Santos Game. Eles gostam do Power Up, mas a real é Santos Game, gente. É isso que é real. Vamos começar Santos Game a basear a marca que é Santos Game. Tanto que o link nosso link no YouTube é Santos Power Up. A gente só tirou o game ali por uma questão de... mas é Santos Power Up. E aí, quando veio o Festival Geek, estavam só ainda o pessoal que era de quadrinhos, a maioria, nem de cosplay ainda tinha. Aí eu falei, não, Rafa, o Rafael Leal, secretário da Cultura, vamos trazer o game, né? E o game cresceu, você ganhou um campeonato. Sim. Tivemos outros campeonatos e é para ter campeonato toda semana, sabe? Uma em Santos, uma em São Vicente, uma Praia Grande, não é desafiador, vai gerar o ecossistema, né? E as ações do desenvolvimento foi essa integração. Então, o censo nem é do Santos Game, o censo é do 13-bit Game. E quando eu conheci o Elton. E aí conheci o Elton pela primeira forma, eu queria pegar o abacaxi e bater nele. E ele é uma potência. Ele traz os desenvolvedores da nossa cidade, está o tempo inteiro fazendo oficina, o tempo inteiro provocando, querendo game jam das meninas. E é isso, né? Então, a 13 Bits já existia, a Z13 Game já estava se consolidando, Renato agregou, e agora chegou o grande momento. Esse ano vai ser que nem o primeiro Festival Geek. É o meu último, porque depois vai andar sozinho. Depois eles vão andar, não vão precisar de mim, vão crescer e vai expandir, como hoje o Festival Geek é uma potência enorme, né? E não tem nenhum mais intervenção minha de fato, mas eu olho e falo, pô, que legal, hein, Fabio? Sim, meu filho tá lá. Participei. Tá lá funcionando. Dá para ir mais longe, dá para produzir mais. E eu penso muito no evento que ele precisa desdobrar. Não pode ser só um evento de atração. Ela tem que gerar outros desdobramentos. E essa é a proposta do Santos Game. De criar uma economia, impactar nesses jovens. E cara, tem um carinha do Altair, do Python 13.
são caras, são mastigadores de dados, é assim que eles falam. E quando eles descobriram que eu trabalho com dados para fazer ODS, porque é isso que é métrica, né? Qual que é o objetivo do Python? É igual ao nosso. É segurar os jovens da tecnologia no nosso território para que eles não precisem. Esse é a meta do Altair. Eu não quero que eles tenham a minha vida. Ele é um pouco mais velho que eu. Pô, tem que subir e descer. Não, a gente tem que criar um ecossistema no nosso território porque hoje a gente trabalha remotamente, né? Dá para você desenvolver e tem lá as leis de inovação para o Centro de Santos, onde as empresas de hubs, elas têm benefícios fiscais para estarem ocupando os espaços. Então, quanto maior visibilidade a gente tiver, melhor vai ser a economia local e desenvolver esse ecossistema para ele ficar pujante igual o Festival Geek e ter ações constantes, não só em Santos, mas nos 9 municípios. Essa é a meta, né? E o evento, então, do Santos Game, onde que ele vai ser? Mudamos, né? É. Briguei tanto com isso, brigaram tanto comigo. Já que mudaram, já fala da evolução. Onde foi rapidamente, o primeiro, o segundo e onde vai ser agora? Fizemos 2 no teatro com uma roupagem bastante convencional dos grandes eventos nerds. Uhum. Quem organiza evento nerd, conheço todos eles, nasceram, a maioria veio dos eventos, encontramos a HQ em São Vicente, a sessão anime, todos jovens, então conheço cada um deles, mas os eventos são muito parecidos. Você vai num, você vai no outro, é o dublador, é o concurso cosplay, e o que a gente quer? Com a nossa marca. A tecnologia, a inovação, claro, vai ter a roupagem, vai ter cosplay, vai ter bandas, vai ter palestra, convidados especiais, mas é que a gente possa mirar em se tornar, quem sabe, no futuro, que é isso que está escrito desde a primeira linha, está escrito lá no plano de governo, de 20 ou 16? De 20. De 20, foi de 20. De 20. Campus Party. E trazer a tecnologia, desenvolverem lá 72 horas dentro do Parque Tecnológico. Esse é o sonho. Então a gente atira a pedra bem pro altão mesmo, porque senão a gente acaba achando que na metade tá bom, mas dá para ir mais longe, né? Legal. Então vai ter aquela coisa básica, vai ter o que o pessoal gosta, cosplay, um board game, um RPG, um negócio, mas aí a ponta da lança... É inovação. É a tecnologia. A gente, por exemplo, se com o senso que o 13-bit Games desenvolveu, 13-bit desenvolveu com esse senso, nós temos a capacidade de ampliar a quantidade de exposição de jogos independentes. Então, eu acho que nesse ano que a gente passou foi de quanto? 60, 70? Assim, desenvolvedores... Minha meta sempre foi 100, né? Então, pô, meta alta. Não, a meta é 100. A gente teve 30 projetos, mas cada projeto a gente está falando de 3, 4 pessoas envolvidas. Então é isso, a gente estava nos 60, 70, desenvolvedores. Queremos 100 mesas ocupadas com jogos de todos os territórios que a gente puder alcançar e eles puderem estar aqui. Para quê? Para ter troca. Sabe, o cara que está desenvolvendo em Cubatão, nós temos desenvolvedores que é do DIC da Vila Gilda, do ETEC Cubatão, da ETEC Mongaguá. Cara, aí todo mundo se conhecer, fazer aí aquele networking, começa isso aqui é legal, isso aqui eu não sabia, e isso faz o crescimento e a interação desse público tão importante. E integramos dessa vez, estamos construindo isso, são as relações. Na verdade, você vai encontrando as pessoas que gostam da mesma coisa e que têm os mesmos propósitos. E vocês estiveram aqui com um deles, que é o Koala Games. Sim. E as redes sociais têm um papel fundamental de você estar o tempo inteiro podendo criar essas parcerias. Então, espaços para board game, card game e também para os desenvolvedores de board game da nossa região, porque aí a gente começa a trazer mais um público para conversar com esse universo que é amplo e dá para escalar mais. Muito bom. E onde? Então vai ser no Parque Tecnológico. Então eu quero saber assim os detalhes. Aonde fica o Parque Tecnológico em Santos? O Parque Tecnológico é a nossa super hub da região.
Então lá a inovação, já tem várias empresas sendo incubadas pela inovação dentro do Parque Tecnológico. Ela é multicultural, multifaceta e tem uma estrutura que para os games ela vai ajudar bastante. Então, internet robusta, as mesas, as estações, uma nova estrutura. Imagina, você viu no Festival Geek, no Museu do Café, os campeonatos, as finais, lá no auditório. Sim, no Museu Acho que- Pelé. No Museu Pelé. No Museu Pelé. A de 17 foi que a gente fez a primeira, né? O primeiro Festival Geek. É, Isso. quando eu ganhei foi 17. A final não foi no museu. Foi. Lá não, Não foi no auditório. No A auditório. final. Eu, quando fui campeão, fui no telão. Foi no telão, Foi no exato. Aí a segunda nós fizemos a final dentro do auditório. É, não. que Então, parecia a torcida, É. igual de foi, futebol. foi. Agora a gente vai ter o auditório do Parque Tecnológico com 2 telas, 2 jogos acontecendo ao mesmo Olha, tempo, que da hora. a final e você com as 2 telonas no mesmo jogo, né? E aí vai espaço ser enorme. demais, o espaço de 130, 140 cadeiras. Então vão ser modulados, né? Vamos ter 2 andares para exposição de games, lojistas, uma área de descompressão onde vai ter o free play para a família jogar free, porque até a exposição na verdade você joga free, né? Então free É. play nos 2 andares. tudo. Ah, Artisala e. Aí a Arts Alley Board Game no térreo, junto com os expositores de lojinhas relacionadas a game. Eu sou muito chato, né? Eles que falam assim, é muito. Não, mas o que é legal? É tudo estar na página do game. Então o Arts Alley, se o desenhista estiver lá com o chapéu do Mario, já está valendo. Porque aí a gente está dentro de uma temática, mesmo quem faz caricatura ao vivo, já faz na temática, né? Dos personagens que tem, que ele já sabe desenhar e só coloca a carinha da pessoa. E acho que vai ser impactante. Tem mais parceiros e estamos mais preparados. E quanto custa o ingresso? Quantos R$ 1.000 custa para poder participar desse evento? Tudo que eu desenvolvo, ele tem que ser gratuito. Então é chegar lá, o free play é só se organizar na filinha para jogar de graça. Todos os desenvolvedores de games vão receber todo o público para poder explicar seu game e você experimentar, fazer a degustação. E vai ter as inscrições que a gente vai abrir já a partir das próximas semanas para Arts Alley, para os expositores, para a exposição de games independentes, para os campeonatos que vão acontecer. E vai ser um grande momento. Estamos numa expectativa. Eu tô deixando os dois doidos, que eu fico cobrando o tempo inteiro. É isso aí. Qual é a data? Dias 13 de setembro, vai ser um sábado. Sábado. É um sábado. Vocês já sabem o horário Acho que vai ser o dia inteiro. Deve começar lá É. pelas 10 10. e vai embora. e vai até umas 18 horas. Sim, que acho que é o o horário- horário do parque Isso. mesmo é 18, então das 10 às 18 ali. Totalmente de graça. E vamos ter a Game Jam. Game Jam Desafio ODS. É o terceiro Game Jam Desafio ODS. Estamos trabalhando para captar. Temos 2 parceiros em vista que querem participar para ter uma premiação legal. Porque assim, tudo que eu já fiz de campeonato, seja de surf, de skate, de bolinha de gude, premiação é fundamental. Então isso atrai mais pessoas de mais locais e de alta qualidade, que às vezes fala, não vou porque só vai estar lá molecada. Não, aí vai lá e vai ter uns profissionais jogando também. Então, E aí o dinheiro da Game Jam ajuda eles a poder desenvolver esse projeto. Então, porque assim, sim. a premiação eleva a barra, né? Então é isso, vai Sim. trazer mais gente interessada, porque o pessoal vai falar, pô, não é só molecada, é um negócio mais pesado aqui, e aí é isso, quem ganhar, putz, vai dar um auxílio pra eles, é um empurrão pra continuar trabalhando, e tem todo o fato de toda a troca de que, putz, a pessoa não ganhou, mas ela participou naquele momento com aquele pessoal, e aí troca de experiência, o networking que a gente tava falando, né? E desdobramento, né? Porque se tudo der certo e sincronizarmos, já vamos estar com a incubadora rolando. funcionando. E aí a pessoa vai direto para a incubação, que é essas capacitações para quando encerrar a incubação, porque ela tem começo, meio e fim, eles estarem prontos para prosperar. É isso que a gente entende, é mudar a vida da pessoa por meio de algumas iniciativas, e é no indivíduo, né? É formar para se prepararem para terem sucesso e êxito na hora de apresentarem seus projetos. Muito bom.
Queria só Manda ver. puxar a cortininha um pouco. Claro. Aqui, bastidores, porque o Fábio falou que tá deixando a gente louco e tal. Ele é o cara das redes sociais. Então é isso. Trabalha com as redes, comunica, faz. E, cara, a gente ele tá martelando isso, mas comecei a fazer e tal. E assim, eu já tive 3 momentos distintos fora de trabalho da minha vida, onde eu tô conversando com pessoas sobre outros projetos. E aí não, então, porque se você fizer desse jeito aqui, filho da mãe, é o que o Fábio me falou, sabe? E aí eu dou a dica pra pessoa e eu falo, pô, ó, a gente tá fazendo isso aqui do evento, tenta, pra conseguir seguidor, ou faz um storytelling, e a pessoa, pô, eu já ouvi isso, fala, então, porque funciona mesmo. E 5 minutos depois, um dos amigos meus me retornava falando, cara, olha isso aqui, ó. Tipo, em 5 minutos, 8 pessoas me seguindo, porque eu tentei fazer aquele negócio que você me falou, que é o que a gente faz na rede do Power Up. Então, assim, funciona de um jeito absurdo e o Fábio é o cara da comunicação pra essas coisas. Então Na estamos verdade, multiplicando técnicas, né? Tá ensinando técnicas fazer todos os prêmios, tudo que a gente tem dos prêmios da Gibiteca foi redes sociais. Todas as 300 e poucas ações que a gente fez. Veio o Xangô do Orixás da Bahia lançar aqui em Santos. Veio o carinha do Samurai X lá do Japão, veio na Gibiteca para conhecer. Todos do Rio Grande do Sul a Amazonas conheciam a Gibiteca por causa das redes sociais. E qual que é o grande segredo? O problema é que nas redes sociais é o eu. E lá eu conjugo o nós. Então você divulgou, Marcão, eu vou divulgar você. E aí eu vou divulgar o Renato. E aí eu vou divulgando e as pessoas vão falando, cara, obrigado por estar aqui. E aí são as interações dos 3C, curtir, comentar e compartilhar. Às vezes o cara tá lá trabalhando, fazendo desenho, fazendo o seu jogo, e só ele sabe qual que é o sacrifício. E só ele acredita naquele sonho. A gente chega lá e escreve assim, cara, parabéns pelo trabalho, tô aqui divulgando. Pô, além de você mudar a vida do cara, a vida dá voltas, né? Aí quando você precisa de alguma coisa, eu falei, você pode me ajudar agora? Preciso divulgar esse evento agora aqui de alta potência e eu tô aqui tracionando. E não adianta jogar em lista de transmissão, é 1 por 1. É 1 por 1. E para evento, cara, o Renato me acompanha desde 2015. Faz 10 anos já. 2015. Ele sabe o quanto evento eu faço, às vezes sem dinheiro, mas às vezes sem dinheiro não é ideia, é plano de trabalho, é reputação, é credibilidade, cumprir prazo, ter consistência, é isso que vai fazer a diferença. E a gente conseguir manter essas redes, hoje dos ODS, o país me procurou por lá, Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, Secretaria-Geral da Presidência da República, Governo do Estado de Roraima, Universidade de Hamamatsu. Se você tá lá, vou responder quando eu quiser, aí perdeu, porque hoje tudo é muito imediato, rápido, né? Então o cavalo selado às vezes não passa de novo. Então eu tô atento e respondendo. E evento são 3 P's, e todos os 3 P's precisam de ser pré-produção, produção e pós-produção. Pré-produção tem que ter comunicação constante. Na produção, cara, ele sabe, tá lá pegando fogo, lá no Santos Game. Aí depois ele vai ver lá a página do Santos Game, repostou todas as histórias que todo mundo marcou. Tem que ter alguém na comunicação. E pós-produção, todo mundo faz mal. Que é o quê? Divulgar aquilo que foi feito. Então terminou, dá trabalho? Dá. Aí você vai lá, organiza tudo e posta. Fiz o encontro das cidades ODS ano passado sem grana, mas os parceiros vieram e ajudaram. Por quê? Porque o plano de trabalho tem lógica, tem propósito e ela gera prosperidade. Terminou o evento, estava acabado, o Renato sabe. 1 por 1. Entrei no meu WhatsApp, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela confiança, por ter... 1 por 1. Cara, você acha que quando lá na frente a gente precisar, é óbvio que as pessoas vão te atender. Então é uma comunicação, não só as redes sociais, o WhatsApp, as pessoas... vou responder... Eu vou ter que contar aqui a história do cara que usa mal o WhatsApp, né? Meu amigo, o Gessé da bicicleta. ele pô, Fábio, eu quero falar com você. Aí eu vou lá e ele não responde. Aí quando ele responde, aí eu mando uma mensagem que isso aqui é legal pra você. Aí ele me chamou outro dia, expliquei o que eu explico pra eles, pra todo mundo, como é que funciona a rede social, como que você quer ser visto pela outra pessoa, como você quer ser visto, né? E aí eu peguei o celular dele e falei, tá aqui, deixa eu ver aqui, ó, Gessé, você deixa temporizador de 24 horas no WhatsApp. E se a Calói entra aqui e fala assim, cara, eu tenho 1 milhão pra te entregar e você nem viu a mensagem?
Isso, tá perdendo. Caramba, né? Então, comunicação é fundamental. Por isso que nos Jovens Embaixadores fiz questão de que tivesse oratória. A gente tem que aprender a falar, Uhum. a gente tem que aprender a se comunicar, faz uma diferença enorme quando você vai fazer uma abordagem para entregar algum tipo de projeto, né? Com Eu acho que certeza. principalmente trazendo pra área de jogos, é isso. Muita gente, tipo, nossa, eu sou ótimo programador, então eu vou ficar programando aqui no meu canto que uma hora alguém vai me descobrir. Não, cara, ninguém vai te Difícil. descobrir porque tem 500 ótimos programadores. Mas se você for um ótimo programador que sabe falar bem, pô, você já tá lá. É. Sim. Senão você é uma pepita de ouro enterrada, em vez de É, ser exato. um anel já montado numa montadinho prateleira. ali. Pra todo mundo ver. É verdade? Dá trabalho, mas é organização. É você ter comprometimento. Aonde você quer chegar com isso? Quanto tempo você quer chegar até a sua meta? Eu dou prazo de 9 meses para um projeto dar certo ou dar errado. É uma gestação. E são os 3 meses de pré, 3 meses de pró e 3 meses de pós-produção. Né? Então a gente tem que se comprometer com os nossos propósitos, com os nossos sonhos para ele dar certo. Senão, fazer a mesma coisa não traz resultado novo. Às vezes a gente fica andando em círculo quilômetros, mas não andou em linha reta. Andou em círculos no mesmo... fazer a mesma coisa, sem sair do lugar. Mas é verdade que você está dizendo da pós-produção, porque assim, eu vejo pós-produção como uma colheita. Você teve objetivo, aí você tem que ter a colheita, que é poder mostrar para os outros o que você, né, fez. Sim. É que às vezes as pessoas colocam como objetivo de esforço final a conclusão do evento. Exato, não é. E aí elas acham que ali eu passei da largada, acabou. Não, Acabou minha energia, não quero mais isso. Não, e aí não. ainda tem. Tem mais essa etapa de pós-produção que ela é fundamental para consolidar parcerias, principalmente. E é que nem aqui, né? Não, e dá aquele, só um negócio, dá aquele sentimento de quem não participou, fica curioso. Sim. Pô, né? Eu perdi. O próximo. Eu perdi. cara. Ver lá as o FOMO fotos, é uma... O FOMO, não o FOMO é você uma tá coisa no que FOMO, você fala, nossa, foi tudo isso. E eu não fui. Então ano que vem eu quero ir. Então você precisa ter o E é nessas pós-produção. que às vezes o pós acaba amarrando com o pré do próximo, né? Então é Sim, isso, assim. Não é sim. é E é cansativo, desafiador esse ano, porque a gente só tem essa chance. Eu já expliquei para ele. Então vale toda a dedicação. Por que a gente só tem esta chance? Porque a gente tem uma emenda. E as pessoas que destinaram essa emenda, elas não estão ocupando cargos de vereador. Ou seja, é uma bala de prata. Então a gente vale todos os sacrifícios, ampliar o nosso leque de parcerias para consolidar. Então já não estão olhando assim, ai que engraçadinho, é videogame. Não, não, não. É negócio, é inovação, muda a vida de pessoas, gera solução. Aí a gente para consolidar para o ano que vem, ele está maior ainda, né? Sim. E a participação, eu só... É que nem dos ODS, né? Para mim tudo tem... Deveria ter um maior investimento, que é igual logística reversa. O cara que fabrica plástico deveria pagar para recolher. Tem da pilha, tem da lâmpada, tem do lixo eletrônico, tem do remédio. Tem que ter uma logística reversa. E o que isso tem a ver com as grandes empresas PlayStation e todas as outras? Cara, eles têm um ganho de dinheiro, eles têm um empreendimento que eles investem em milhões e a gente consome. Para ele aumentar o potencial dele, não faz sentido ele ter recursos de fundo para investir nos campeonatos de esportes, principalmente de esportes, porque eles estão... Sim, vai aumentar o teu grande- público e o consumidor. Não faz sentido essas grandes empresas estarem fazendo as game jams para descobrir novos talentos e novas tendências. Isso é uma... E é a mesma discussão que eu tenho com os ODS quando tem as logísticas reversas. Então, e quadrinhos, né? Quadrinhos, por exemplo, que é o que me levou até aqui. Em 94 tudo isso surgiu. Se eu viesse com uma narrativa lá na Secretaria da Cultura, primeiro, o grande negócio. O que eu pensei em 94? Quero ficar rico. Em 2000. Por quê? Porque 2000 vai ter uma grande programação dos 500 anos de Brasil. Então, em 94 comecei. Acha os desenhistas, publico no jornal, vou criando, vou montando roteiro, vou montando pesquisa, vai desenvolvendo, para chegar em 99 e vender o projeto e ganhar o prêmio HQ Mix. Só que se eu levo uma narrativa na época, olha, você vai desenhar homens musculosos e mulheres musculosas com roupa colada, com a cueca por cima, todo mundo vai falar, é legal, né? Não é assim que a gente vende projeto. Como que a gente vai vender? É oportunidade, política pública,
formação e fazer os impactos positivos. Então, histórias em quadrinhos para contar a história do Brasil. Porque tem tanta gente tentando desenhar mangá lá em Tóquio e fazendo histórias em quadrinhos de super-heróis lá em Nova York, que eles nunca foram. E a história que o americano quer ver, o europeu, o francês, o inglês, são as nossas histórias, porque eles não têm a menor ideia. E as nossas histórias são completamente diferentes das outras narrativas. E é o que aconteceu com o cara do Orixás. Ele desenhou no estilo Jin Lee as personalidades da cultura africana. E o cara virou uma sensação. Então, fazer cópia, tem 2 elevadores. Esse aqui leva para DC Comics e Marvels. E tem um outro lá, esse aqui é autoral. E não tem ninguém indo. Não tem então, ninguém indo. Aí quando as pessoas vão e conseguem achar o veio e conseguir entregar, aí é marketing, né? E aí tem que falar do Koala, né? O Koala que desenhou o Mentirinhas, o Monstro. Cara, o cara criou a narrativa nas redes sociais. E aí quando ele fez o primeiro crowdfund lá da Era da Vaquinha ou da... não lembro qual que era das plataformas, para lançar o primeiro livro, O Monstro. Ele colocou uma meta, em 24 horas o cara fechou. Cara, aí o que aconteceu? Sidney Guzman, editor da MSP, Maurício Souza Produções. Quero te conhecer, Fábio. Como é que você conseguiu em 24 horas, se a gente Como é que você levantou não essa... consegue, né? E aí, a narrativa dentro da formação de público, engajamento, interação, consistência dentro das redes sociais trouxeram ele até aqui. E ele virou o cara que desenhou o Horácio. E o Horácio, o único que desenha, é o Maurício Souza. Para ele liberar alguém para desenhar, o cara tem que ser diferente. Bom. E por isso o cara tá lá, porque ele soube investir criar, né? Porque você cria a narrativa, você cria o desejo daquele produto antes dele existir. Sim. Quando ele falou, agora eu vou fazer o produto, todo mundo falou, eu quero. Sim. E é demais, porque ele se inspirou em outros para chegar nesse, porque ninguém inventa nada, tudo se copia e se transforma. Sim. E ele falou, cara, eu só não fiz uma loucura que um cara fez. O cara atingiu uma meta, não no tempo que o Fábio conseguiu, Fábio Cavalcante, conhecido como Koala. E só que ele, em 30 dias, ele triplicou a meta. Aí o cara gravou a vida dele. Imagina, a sala dele não cabia livros. E todo dia ele tinha que colocar uma batelada naqueles carrinhos de carregar para ir pro correio para entregar para as pessoas. Caramba, que então você tem que saber dosar. Às vezes o teu passo sai mais longo, né? Às vezes o teu passo sai um pouco mais lá. Mas aí você aprende, né? Sim. Assim, você falou de vaquinha, eu participei de um financiamento coletivo, sem querer sair da pauta, só para ilustrar, de um board game que é o For the Quest. E é de uma empresa chamada 101 Games, que são 2 caras que criaram, e eles têm a meta de fazer 101 board games, aí o cara brinca que aí ele fecha a empresa. Aposenta. Aí ele aposenta. Quando ele fizer 101 jogos, ele aposenta. Quando eles lançaram essa vaquinha, estourou. Eu participei e tudo mais. Aí eles começaram a fazer meta extra para gerar engajamento e criando resultados. E criando recompensas. E conforme eles foram abrindo, a galera foi botando. Quando chegou no final do produto, o peso da caixa quase dobrou. E aí eles são muito honestos, sou fã deles, porque é muito difícil eu participar de financiamento coletivo, por causa que eu fico com dúvida de botar meu dinheiro em alguém que eu não conheço. Mas aí eles abriam lives e falavam, gente, meia culpa, a gente deu um passo um pouco mais largo, a gente vai demorar uns 2, 3 meses para poder entregar. Entregaram um jogo maravilhoso, mas aí eles aprenderam. Aí eles lançaram depois o Herança de Cthulhu, se eu não me engano, e aí eles já falaram, gente, não vai ter tanta meta extra não, viu? A gente vai fazer isso aqui, um pouquinho de meta extra, quero dar dinheiro para você. Não tem como. Tá agora, bom, né? Já deu o suficiente. Que é assim que você vai aprendendo, né? E eu acho que isso é uma plataforma legal. Sim. Só que tem que criar narrativa, consistência. Então, para o próprio desenvolvedor de game, não adianta ele pegar e vou jogar agora. Ele vai ter que criar um público, criar uma narrativa, uma interação, fazer com que as pessoas queiram consumir. Mas na hora que ele fizer uma rotina, uma rota, um caminho que nem o Fábio Koala fez, cara, quando ele colocar, ele vai ter. Na hora que ele falar, eu vou fazer, vai estar todo mundo... Resultado imediato não vai ter, mas se criar a meta
vai que vai. Tu já tá trabalhando, né? Sim. E é natural, porque é isso aí. Você vai ver pessoas que te acompanham começando a falar: por que você não faz um? Pô, e aí? Por que você não joga pra financiamento coletivo? Se eu fizesse, eu compraria. Então, aí a galera já começa. Sim. Até porque é isso, assim, a gente tá falando da plataforma e todo dia são centenas de projetos aparecendo lá, uma né? loucura. Então é isso. Se você Sim. só, vou jogar lá, ninguém vai nem te achar, né? Nem que as pessoas não querem, né? Sim. É que as pessoas não vão te ver. Não, ali é só o método para as pessoas te encontrarem e fazerem a transação contigo. Para as Sim. pessoas fazerem a transação, porque elas já te encontraram. Se você achar que aquilo ali é teu marketing, é muito pouco. Você Certo. tá no Não, meio não, do grupo É inteiro. desafiador quando É. você não está preparado e deve ser. Eu nunca tentei porque eu fiquei com medo também, né? Frustrante quando você tem todo um esforço de energia, tempo, dinheiro, porque nada. O tempo é dinheiro, né? E aí chega e você não consegue 10%. Aí o que tem que fazer? Se reavaliar. O que faltou? O que eu deixei de fazer? Será que foi o caminho que eu tomei é o melhor? Mas a vivência vai trazer isso, né? E temos que ir testando. E hoje você tem ferramentas maravilhosas, porque o público hoje quer uma coisa um pouco mais pessoal. A rede social traz isso. Uhum. Você quer falar com o criador, você quer ouvir ele em algum momento. Então você pega, o cara tem às vezes até um grupo de WhatsApp, que o pessoal entra lá e ele coloca novidade. Você se sente próximo do que está acontecendo. Dá uma sugestão, recebe uma E notícia. você vê redes que isso funciona melhor, porque é isso, assim, as pessoas não querem falar com uma marca, né? As pessoas não querem Como é que eu falar falo com a estrela? com a estrela. Como é que eu As falo pessoas com querem eles? falar Como é com que eu o falo com a Hasbro? desenvolvedor, com o pessoal que criou For The Quest. Não com a 101 jogos é deles, mas eles não querem falar com a 101, eles querem falar Com a os pessoa. caras que E aí estão o por cara trás. conversa contigo e tal. Isso vai trazer esse sentimento de familiaridade, aí você quer apoiar, você se torna um aliado do cara. E é legal porque esse lance de se reavaliar e pensar, até um termo na indústria que é o que o pessoal faz de post-mortem, né? Que é depois que lançou, tudo que deu certo, tudo que deu errado. Então, às vezes o projeto foi um sucesso, mas tem o que aprender para melhorar. Tipo, não vamos botar passos tantas tão features, longos, porque que é uma coisa de Sim. game design também, é assim, você tira coisas e enquanto é o mesmo projeto, você vai lançar aquilo. Você não vai adicionar mais, você vai tirando antes de lançar. E é isso, é a coisa da avaliação, né? Tanto se foi um sucesso quanto se deu errado. Porque não quer dizer que acabou, fechou a porta já. Não. Reavalia e muda um pouco o caminho ali, Vai aprende. ajustando rota. E Muito bom. aprende a começar antes, realmente. Que é o que a gente falou quando conversou com a 13-bit, é o que a gente falou quando conversou com o Alisson, que assim, a galera às vezes, eu tô com um jogo aqui, e aí quando ele estiver pronto eu lanço e eu começo a divulgar. Não, você já perdeu. A partir do momento que se saiu na loja e ninguém conhece, daqui a 3 dias, menos gente ainda vai conhecer. Sim, Já sim. perdeu o estouro do hype do Você dia 1. perdeu o dia 1, e o dia 1 é o negócio mais importante. Então, é isso, é a narrativa, antes é redes Sim. sociais, é trailers, é criar expectativa pra galera, E saber fazer... dialogar, né? Às vezes, como você se comunica nos directs, né? Sim, Tem saber que, conversar com o público. tem que saber dialogar, é fundamental. Isso abre portas ou fecha portas, né? E deixar de responder é pior ainda. Porque aí você cai no esquecimento, né? Que é isso, né? O pessoal quer falar com o desenvolvedor. Você tenta falar com o cara e o cara... tá bom, ele não me deu atenção, eu não vou me dar meu dinheiro, né? Sim, sim. Você tem uma grande chance de perder aquele aliado ali, né? Sim. Você quer falar mais alguma coisa do evento? Porque eu tenho uma pauta final com o Fábio, mas eu só quero falar quando a gente acabar de falar de evento. Não, acho que, né? A gente Não falou sei, que tem pra tem falar, mais eu alguma acho que coisa? essa pauta é muito importante também. O que o senhor tem pra falar mais de evento? Tem mais alguma coisa? Do evento do Santos Game, que todos são convidados, dia 13 de setembro, inovação, e vai ser diferente dos eventos que a gente está acostumado a ver, porque a gente quer mesmo a questão dos jogos eletrônicos, jogos tabuleiros, e criar essa conexão melhor entre esses nichos, né? Vai ser bem legal. Eu tenho aqui uma pergunta, cara. Quão nerd tu é? Porque você é nerd? Não, tô perguntando, você é um nerd? Porque assim, você já trabalhou com quadrinho. Você já trabalhou com evento geek. O que mais que ele fez? Tá trabalhando com Gibiteca. games, era Gibiteca. Foi E pelo que a premiado gente sabe, tu é por skatista, quadrinho. cara. Tu é outro rolê. Como é que o O cara cara... faz bullying com os nerds. Como é que o cara... Como é que você caiu pra dentro dessa questão de estar envolvido com a cultura geek, cara? Vamos lá, né? Eu sou da década de 70, 73. Então não tinha TV a cabo, não tinha internet, nada disso. Então meu parque de diversões era a banca. E um pouco antes disso, década de 60, tinha um senador americano que
ele falava que o gibi ele era... A morte da inocência. Cara, aquilo era bad, né? E por quê? Porque tinha desenho, isso ia deixar as crianças preguiçosas e na verdade quadrinhos, né? Quadrinhos é arte sequencial. Antes da gente aprender a falar, ter um idioma, a gente se comunicava por meio de desenhos, é a arte rupestre. A cultura egípcia, todos os desenhos contam a história do faraó na tumba. Depois, greco-romano, sequência de desenhos em vasos pintados. E ela contava uma narrativa das grandes batalhas, da mitologia. Depois, Idade Média, havia a cruz de Jesus Cristo nas igrejas, era utilizada. Nos rituais, né? As estações contam a história de Jesus Cristo. Então, quadrinhos estavam desde sempre. E eu, quando criança, lia tudo. Esse era o meu passeio, né? Ir na banca e lia tudo. E lia todos os gibis. Então, conheço todos que vieram até a década de 80. E o quadrinhos veio porque eu vi uma grande oportunidade na minha vida de eu ficar milionário. Eu queria contar a história do Brasil e desde 94 fui tracionando para chegar em 2099 vender e 2000 publicar durante 3, 4 anos. Me levou para Mangá Kids, da Brainstorm, e eu nem li tanto mangá. Eu li o Lobo Solitário. Quadrinhos, quando eu li dos super-heróis, era até um tempo, né? E aí depois o que me atraía eram as graphic novels, né? Neil Gaiman, né? Então isso é meu referencial. E quando eu vim para a cultura, gente, vocês imaginam, fui fazer uma entrevista para um jornal, para o Mauri Alves, em 99, ele tinha acabado de assumir a Secretaria da Cultura, e no final eu levei lá um projeto que ia pedir xerox, cópia, só para mostrar que eu consigo fazer sem dinheiro. Esse é o meu barato, eu gosto de pegar os negócios e falar, olha, sem dinheiro dá para fazer sim, né? E aí mostrei, lenda de Pupiara, lenda dos Sinos de Bronze, lenda do Maremoto, todas as histórias folclóricas da nossa região, que era o início da colonização portuguesa no Brasil. E aí que entrou o negócio. E a narrativa, como eu disse, não era para ser, eu quero ensinar as pessoas a desenharem o Capitão América e incentivar a consumirem só o Capitão América. Eu queria incentivar que eles contassem a história do seu bairro, da sua família, do seu irmão, dos seus amigos. E aí foi surgindo as oportunidades, e com oportunidade a gente tem que encaixar. Imagina, em 2001 surgiu uma oportunidade, era lançar o Cavaleiros das Trevas 2, foi aqui em São Vicente, antes das bancas, me gerou um problemão depois. Mas imagina, no prédio onde eu moro, em frente o Gonzaguinha, desceu o Batman, atravessou a rua, teve luta sincronizada do grupo Dança de Rua Fator, que estavam de coringa. O Batman era mais baixinho que eu. Cara, eu olhei aquilo e tinha uma orquestra que tocava só trilha sonora de desenhos animados, de filmes de super-heróis. Eu subi no palco, tinha umas 2.000 pessoas. Eu falei, cara, isso aqui é demais. E aí vieram os eventos. Encontrei um HQ, a coordenar a Gibiteca, e eu fui olhando que muita coisa existia, mas muita coisa como os ODS estavam soltas. Eu só precisava chamar, você, cara, não quer conversar com esse cara aqui? E aí veio toda essas narrativas. É estranho, né? Porque eu leio pouco gibi, assisto pouco anime. Dos dois anime que eu vou dar de referência são os do Estúdio Ghibli e o Akira. E aí tive filho, em 2006, que aí foi o Z13 Game Club, fez campeonato de game no primeiro aniversário dele, de primeiro aninho, todo mundo era obrigado a jogar o game, era uma competição, então velhinho, novinho... Todo mundo participando. Todo mundo participando. E percebi que faltava conectar as pessoas, e aí foi que entrei para os games, E como que, da mesma lógica dos quadrinhos, de falar da gente, para a gente ter um produto nosso, né? Não copiar coisas e tentar fazer as mesmas narrativas, o game também veio com isso quando percebi que dava para fazer, que nem foi o Alphabet Cancer que eu dei matéria. Aí eu falei, cara, isso aqui, eu estava desenvolvendo game, né? Estava desenvolvendo o
jogo para dengue. Tinha feito o tabuleiro e aí vim tracionando, né? Trazendo cosplay, trazendo board game, RPG, quadrinistas, desenvolvedores de game. Olha o tamanho que isso criou. Olha o tamanho do negócio. Bola de E neve. até hoje as pessoas acham que eu sou desenhista. Talvez eu seja. Olha, eu tenho 3 prêmios. Um HQ Mix, principal prêmio da América Latina, com HQ 500 anos de Brasil em quadrinhos. Pelo gestão do projeto e execução até o final. 2 troféus Ângelo Agostinho na categoria Jaime Cortez pela gestão da Gibiteca. Então, eu não desenho, mas a gente... Você cuida de projetos. desenvolver esses Incentiva. ecossistemas, né? Então. Conectar as pessoas. Acho que esse é o meu grande talento, né? Mas o que eu gosto mesmo é de estar lá no mato, andar de moto. Porque o teu negócio é o skate, a moto. Eu falei, caramba, e o Fábio ele acabou caindo pra dentro, assim, de tudo que é relacionado com o ecossistema geek nerd da Baixada Santista. E é muito da hora. Um monte de amigos. E aí, por isso que eu queria te perguntar, porque eu falei assim, eu perguntar pra ele, porque a gente fica olhando assim, fala, Como? o cara era o skatista da moto, tal, o que ele tá fazendo? Ai, cara. É isso, assim, é o que muito a gente fala, né? Todos os caminhos levam à Gibiteca. Então, E muita ele é o coisa eixo de nerd Gibiteca. surgiu na Gibiteca, na época que você estava lá e tal, né? E E é o que legal. você faz? Não, Gibiteca é o portal geek de Santos, cara. Sim, Tudo acaba sim. girando por lá em algum momento. Todo mundo se começou... Fábio Iabu. Fábio Iabu foi aluno das oficinas da Gibiteca. E aí quando veio 2000, que teve aquela onda do Flash, que era conseguir fazer animação em Flash. Ah, sim, usar Cara, ele reinventou o Flash. Ele fez desenho animado com o Flash. Uhum. Cara, e o cara voou, né? Nossa, Era- ficou gigante. E é criado aqui. Sim, de Olha. Santista, do Carmo lá, eu estudava no Colégio do Carmo. Foi aluno da Gibiteca e tecnologia. Tecnologia, Foi mexer com o Flash. inovação. Aí o cara deslanchou. Deslanchou. Que Demais, da hora. né? Muito, muito da hora. Esse papo aqui foi sensacional. Vocês querem Aham. acrescentar alguma coisa? Não, só ficar Então, muito feliz. Eu quero muito te agradecer. Quero agradecer ao Corpo de Bombeiros da cidade de Santos, que encontrou esse cara preso em cima de uma árvore. Esse aqui é pra você. Você guarda de lembrança. Outra lembrancinha aí. Gente, ele tava sumido. Tá, o 8º episódio aí, 2 meses quase, né? Praticamente Verdade. 2 meses de podcast. Eu quero agradecer muito aos nossos amigos da cultura, ao nosso diretor, que está sempre Aí. com a gente, quebrando um galho e trazendo aí a qualidade de som e imagem. E aí eu vou ter que falar, né? Claro, Por diga. favor. Foi eu que consegui o podcast. né? Sim, Vocês tá vendo? agradecer. Mais uma coisa geek que o Mas Fábio... são os amigos, cara. Eu tenho que agradecer cultura. o Alessandro Cruz, parceirão, presidente do Amigos da Cultura. Tenho um orgulho enorme, preciso contribuir mais aqui com a entidade, acho que dá pra gente ajudar mais. Então eu tenho que agradecer o Alessandro. O Alessandro conta com a gente no que precisar. E tem que agradecer vocês, né? Vocês que estão tracionando isso tudo, porque sozinho a gente não faz nada. Aí agora a gente agregando, e já temos aqui os coletivos funcionando, Parque Tecnológico apoiando, Sebrae apoiando, e vamos fechar mais parcerias para a gente dar mais potência e consolidar o ecossistema dos games, e-esporte, desenvolvimento de game no nosso território. Começa por Santos, mas a gente Quer pegar a região metropolitana. queremos Sim. que todos possam estar juntos nessa mesma pauta, porque vai impactar positivamente no emprego e renda, vai impactar na soluções pela gametização, e isso tudo vai gerar um ambiente melhor para prosperidade, que é o que a gente quer, porque o que muda a vida das pessoas é prosperidade, segurança se vence com prosperidade, é ODS, e a gente tem a Agenda 2030, preciso de vocês nessa pauta. Não, tamo junto. Eu E também quero quando te é que agradecer foi? porque eu tava quietinho, eu tinha saído do meu podcast, tava lá abandonado na minha, falei, não, vou fazer outras coisas, e o Fábio foi Só lá. meus amigos. E falou, Eu falo vamos com voltar, um, vamos "Cê lá." topa? Marcão, você topa? Vamos Renato, juntar. topa? E tá sendo assim um projeto muito legal. Eu acredito que isso aqui
tem bastante coisa para crescer ainda. Uhum. Renato, meu companheiro de bancada, na primeira vez que Tamo aí. era o convidado, aí ele pulou para um lado do DK, tá sendo muito legal. Trocamos de lado. Né? Estamos fazendo a dupla aí, uma dupla da hora. Bate Legal, meu Robin, eu não sou o Robin. Né? O problema é Batman dele. e Batman. Meu Deus. Parabéns, Batman e gente. Super-Homem. Sou muito grato aí pela Nós é que pela somos. oportunidade da gente construir isso Legal aí. demais. E eu adoro o resultado. Então, Isso, cópia da gente que a gente vai dar resultado. Tamo Não é? aí. Galera, muito obrigado pela audiência e pela participação de vocês. Curtam, comentem e compartilhem. Os nossos 3 Cs, ele falou dos P's e dos Cs dele, agora eu vou falar o nosso. Curtam, comentem e compartilhem. Exatamente. gente, Fábio Tatsubo, @Fábio Tatsubo. Nunca estive desaparecido, pode ir lá. Estive trabalhando bastante, saí correndo de uma ação para vir aqui, porque só faltou um pouquinho de tempo. E Acharam agora- ele em cima de uma árvore, os bombeiros que tiraram. Os bombeiros que Tava. tiraram ele de lá. Mas @Fábio Tatsubo, mas se forem marcar a agenda, deem um tempinho. E por o favor. ODS Santos, dá uma olhadinha que é legal, que game também rola lá no É no verdade. ODS. E no YouTube estamos no Santos Power Up Santos e Power no... Up e agora no Spotify também. Então, Como procura só lá, Power Powercast. Up. Powercast. Powercast, Santos Power Up e Powercast, Spotify, YouTube, procurem a gente lá e usem bem suas redes sociais. É isso aí, isso é a dica de hoje. Até É. a semana que vem. Falou!